Bom, gente, continuando o nosso conteúdo aqui, quem está com o nosso material de apoio lá na página 9, lá nós vamos trabalhar os conjuntos numéricos, mas na ótica de retas numéricas, certo? Vamos identificar todos os tipos de números, primeiro na ótica de retas numéricas, e depois nós vamos trabalhar com eles na ótica de diagramas, de conjuntos propriamente ditos, certo? Bem, e para a gente abrir esse tópico aqui, qual a melhor maneira que a gente pode fazer? É o seguinte, eu faço uma pergunta para você que está aí do outro lado. Você sabe quantos conjuntos numéricos existem? Quais os tipos de números? Você sabe o nome dos conjuntos numéricos? O símbolo que representa cada conjunto numérico? Huh. Não! Bom, se você não souber, vamos aqui para a nossa mesa de trabalho. Lá no nosso material na página 9, né? Lá tem umas retas que eu representei aqui nessa folha. Cada reta aí, gente, eu vou expressar, representar cada um dos conjuntos numéricos, certo? Olha só, a primeira reta, ela representa o conjunto N, depois vem o conjunto Z, Q, I e o conjunto R, perfeito? Olha só, essa ordem aqui, ela é fundamental para a gente compreender uma certa lógica da sequência dos conjuntos numéricos. Para facilitar memorizar essa ordem, eu bolei uma frase aqui. A frase chama: Nem Zeus quer ir reinar. Nem Zeus quer ir reinar. Lembrando que Zeus é o rei dos deuses, segundo a mitologia grega, certo? Aí, por hora, eu bolei essa frase no intuito de facilitar a memorização. Tem uma outra frase mnemônica que está no gatilho, só que eu ainda estou fazendo uns pequenos ajustes, eu ainda estou achando umas palavras mais apropriadas para memorizar mais fácil. Enfim, mas por hora, vamos ficar com essa frase aí. Olha só, nem Zeus queira reinar. Aí eu acho que você já pegou a ideia, né? O N do conjunto N, o Z do conjunto Z, o Q do conjunto Q, I do irracional e R do real. Primeira coisa é saber essa sequência desses nomes dos respectivos conjuntos. A segunda coisa que eu vou passar aqui para você, gente, é o nome de cada conjunto, que tem que saber o nome. E a gente vai começar do conjunto pelo nome da maneira mais intuitiva, né? N do conjunto natural. Vamos lá para o R. R do conjunto real. Conjunto I ou IR, dependendo do material que se usa, do livro, da apostila. E racional. Se tem o irracional, pessoal, é lógico, faz sentido a gente ter o racional, perfeito? E é bem o vizinho, ó, racional. É o conjunto do lado. Bom, e por fim, para finalizar, sobrou o último conjunto, o Z, conjunto dos números inteiros. Perfeito, a gente já sabe o nome, já sabe a sequência, já sabe o símbolo, coisas que já foi apresentado, já acabei de apresentar aqui. Agora o mais importante é saber quem é quem pertence a cada conjunto, certo? Vamos fazer só uma comparação rápida com o português. No português nós temos várias letras, certo? Nós temos as consoantes e as vogais, temos letras de origem estrangeira, de origem latina. E a partir dessas informações a gente vai classificando as letras. Nós temos vogais de som aberto, de som fechado, a depender do acento ou não, ou da palavra, certo? Eu não vou me aprofundar muito nessa comparação com o português, porque um momento ou outro eu vou ser impreciso nas palavras. E com número, gente, é a mesma coisa. Existem vários tipos de números, várias dinâmicas de números. Olha só, deixa eu mudar a tela aqui novamente. Bom, com essa figura que eu pus aí ao lado, isso aí vai nos remeter à ideia intuitiva de contar. Lá na pré-história, na Idade Antiga, onde a necessidade do ser humano fazer as contas, quantificar as coisas, veio veio a surgir os números, certo? Ou seja, os números naturais veio da observação da natureza da maneira intuitiva da necessidade de iniciar
a contagem das coisas. E essas duas figuras aí ilustram a historinha clássica, né? Do pastor levar as ovelhas ao campo, marcar a quantidade de ovelhas em virtude da quantidade de pedras que ele separa num saco, num buraco, num determinado lugar, certo? E ao recolher, faz a análise. Cada ovelha representa uma pedra para ver se está faltando ovelha ou não, certo? Vamos voltar lá para a nossa mesa de trabalho. Então, os números naturais, ele vem da observação da natureza, da maneira intuitiva de fazer a contagem das coisas. Olha só, como é que procede? Nós estamos falando de quem exatamente? De quais elementos? Do número 1, do 0, do 1, do 2, do 3, e assim ele vai, ó, infinitamente. Ele vai para o infinito positivo, certo? Bom, vamos voltar aqui para outra tela. E aqui eu vou colocar outras figuras aqui ilustrando o conjunto dos números inteiros. Vai ilustrar um pouco o conjunto inteiro. Que conforme foi passando o tempo, outras necessidades, outras demandas foi aparecendo no decorrer da vida cotidiana do ser humano, certo? Olha só, deixa eu diminuir aqui, está muito grande. A temperatura. A partir do momento que se estabelece a temperatura zero, fica fácil saber o que está positivo e negativo, acima, abaixo de zero. Mesma coisa, altitude. Temos o nível do mar. Aí, a partir do nível do mar, tem a altitude positiva e a negativa, certo? Esse desenho do banco aí, o que ele simboliza? O comércio. Uma coisa que o ato da gente estar no vermelho ou no azul. Se está devendo dinheiro para alguém ou não. Se a gente é credor ou devedor, certo? Ou seja, com essas necessidades, com essas demandas, já tínhamos os números positivos, certo? Agora apareceu os números negativos. Uma coisa que eu vou falar aqui para vocês é o seguinte, ó. Não é regra geral, mas vai servir de parâmetro até um determinado momento. Sempre que aparece um conjunto novo, nós estávamos lá no conjunto natural, certo? Sempre que aparecer um conjunto novo, o conjunto novo ele vai herdar os elementos anteriores, ou seja, o conjunto inteiro ele vai herdar os elementos anteriores. Deixa eu marcar aqui de preto aqui para ficar. E vai trazer pessoas novas, novos personagens. É um conjunto novo, preserva os elementos anteriores, que é do zero e os positivos, e ele vai trazer personagens novos para a nossa história, que no caso aqui ele vai trazer os números negativos, e dessa maneira ele vai para o infinito negativo. Olha só, antes tínhamos uma semi-reta. Ela tem um ponto de partida e vai para o infinito. É uma semi-reta. Uma reta não, ela não tem a origem identificada, mas por se tratar de reta numérica, por padrão a gente define que a origem dela é o zero, certo? Mas ela é infinita para os dois lados, ou seja, vai. E por se tratar de número, né, gente? A gente faz a adaptação. O infinito positivo e o negativo, certo? Bom, conjunto racional. É igual eu falei, é um conjunto novo? É. Então, conjunto novo, o que é que faz? Ele herda todos os elementos anteriores, que no caso aqui é o zero, os positivos, os negativos, e ele vai trazer uma galerinha nova, gente. Quem é essa turma nova que vai aparecer aqui no conjunto racional? Gente, são três pessoas, um grupo de três pessoas, mas a gente pode dizer que é um tipo de pessoa só. Deixa eu criar um espaço aqui para a gente comentar que o conjunto racional merece mais comentários. E o conjunto racional tem dois pontos de vista da gente fazer essa explicação. A depender da questão, a explicação simples resolve. A depender da questão, não. Vamos lá, a explicação simples. O que vem a ser o conjunto racional? Deixa eu pegar as canetinhas aqui. Olha só, o conjunto racional. As pessoas que vão aparecer de novidade aqui, ó, são as frações. São as frações. Vou dar um exemplo aqui.
fração 1 sobre 2. Quando a gente faz uma divisão a fração representa a divisão, viu, gente? Eu tenho um capítulo específico de fração, mas nesse momento aqui eu tenho que fazer esse comentário. Uma fração, ela representa uma divisão. Como é que eu vou dividir o 1 por 2? A gente coloca o 0, 0 e vírgula, 10 por 0, vírgula. 10 por 2 é 5. Moral da história. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. É a mesma coisa. Eu quero que vocês entendam o seguinte, que eu estou falando de 6 e de meia dúzia. Eu estou escrevendo a mesma coisa de maneiras diferentes. Olha só, quando eu falo que uma pessoa é bonita, uma pessoa é linda, eu estou usando substantivos diferentes. Mas o significado, a intenção é a mesma. É elogiar a pessoa em virtude de sua beleza. Certo? Nesse caso aqui, é exatamente a mesma coisa. Eu estou representando a mesma quantidade, o mesmo peso, dependendo da unidade de medida, a mesma distância, em forma de maneiras diferentes. Mas essas duas maneiras aqui, elas são iguais. O que eu quero dizer com isso? Aonde eu quero chegar com isso? Que frações é a mesma coisa que números decimais. Vamos por um outro exemplo aqui para a gente continuar o nosso bate-papo. Vamos por uma outra fração aqui. Aí, como foi dito, né? Fração representa uma divisão. 2 dividido por 3. Você coloca o 0, 0 e vírgula. Como é que procede? 20 por 3 vai dar 6, multiplicando vai dar 18. Subtraiu 2. Coloca o 0 novamente. 20 por 3 é 6. Multiplicou é 18. O resto é 2. Coloca o 0. 20 por... Aí você já está percebendo aqui, ó, que a gente vai cair num loop infinito. Vai ficar nessa história aí de colocar 0, dividir por 3, 6, subtrai, o resto dá 2 infinitamente. E onde eu quero chegar aqui é análogo ao que eu disse antes, né? Que nesse caso aqui, 2 sobre 3, ele é igual, ele é a mesma coisa que 0,666. Ou seja, então quer dizer que uma fração, ela também é uma dízima periódica. É uma dízima periódica. Daniel, o que quer dizer dízima? Ó, vamos lá. Número decimal. É um número com vírgula, certo? 1,5, 3,2, enfim. 10,1, não interessa. De número decimal, número com vírgula, que foi o primeiro caso aqui. Dízima periódica é o número decimal. Dízima, o que vem a ser dízima? Dízima é um número decimal infinito, certo? Qualquer coisa, 0, alguma coisa que você pensar em infinitamente, é uma dízima. Mas por que tem esse nome periódico? Eu vou comentar aqui rapidinho. Periódico, gente, período, é esse número aí ó, que está repetindo infinitamente. Nesse caso aqui, quem está repetindo? O 6, certo? Vou pôr um outro exemplo aqui paralelo a essa conversa aqui. 1,123, 123, 123, assim segue infinitamente. É dízima? É porque é infinito. É periódica? É. Por quê? Porque está repetindo a galera aqui, ó. Tem alguém que está sempre no processo de repetição. Após a vírgula, tem alguém repetindo. Se está repetindo, é o período, é o periódico. Um último exemplo aqui. E é claro, né, gente? Pode ser positivo ou negativo, né? 3,5 é 93, 93, 93, por exemplo. Depois da vírgula, deixa eu reposicionar a folha aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Após a vírgula, você percebe, ó, tem alguém, tá repetindo alguém. No caso aqui é o 93. Ah, Daniel, mas pulou um cara no meio. Pulou sim, mas não tem problema. Se você tiver alguém repetindo após a vírgula, isso nós chamamos de período. Vai ter no capítulo de fração vai ter um tópico específico para a gente tratar disso aqui. Ah, Daniel, então quer dizer que uma fração, moral da história, uma fração, uma determinada fração que você estiver pensando aí agora,
ela vai virar um número decimal ou então ela vai virar uma dízima periódica. Ou seja, nós estamos falando de uma estrutura de três conceitos aqui que a depender de como ela é, de sua combinação, é a mesma coisa, fração, número decimal e dízima periódica, certo? E moral da história, esses são os sujeitos, são os novos personagens que o conjunto racional traz. Como foi dito, é um conjunto novo, ele herda todo mundo do conjunto anterior. E quem são os personagens novos? Acabei de falar com vocês aqui. São as frações, os decimais e os periódicos. E a gente vamos representar alguns aqui. Exemplo, aqui é o 2, então eu vou partir do princípio que aqui é o 2,1. Aqui é o menos 3, então vou partir do princípio que aqui é menos 2,9, por exemplo, certo? Eu posso, olha só, o que eu fiz anteriormente aqui, ó. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5, certo? Vamos lá na reta. Aqui é o 0, aqui é 1. O 0,5 vai estar aqui no meio, certo? Aqui é o 0,5. Perfeito? E nesse mesmo lugar, nesse exato ponto, também vai encontrar o 1 sobre 2. Por quê? 1 sobre 2 e 0,5, gente, é a mesma pessoa, só está com a roupa diferente. O outro que eu pus aqui foi quem? 2 terços. 2 terços é a mesma coisa que 0,66, certo? 0,666, ele está um pouquinho à frente do 0,5, certo? Então a gente pode afirmar que o 2 sobre 3 está à direita de entre 1 sobre 2 e o número 1, ele está à direita. E 3 sobre 2, ele é a mesma coisa que quem? 0,666. Infinito, uma dízima periódica, certo? E é óbvio, né, gente? É só um comentário aqui. Coisa que não aconteceu anteriormente, mas aqui já acontece. Olha só a perguntinha que eu vou fazer aqui para vocês. Perguntinha que às vezes cai também. Coisa que demanda raciocínio, não apenas decoreba. Olha só, entre o número 0. Vamos pegar só o primeiro conjunto aqui, viu? Deixa eu pôr uma folha branca aqui para não misturar cabeças suas. Prontinho, continuando aqui. Vamos considerar a reta natural. Entre o número 0 e o número 3. Entre eles. Ou seja, eu estou desconsiderando o 0 e o 3. Entre o 0 e o 3 nós temos quantos elementos? Nós temos quantas pessoas? Nós temos quantos personagens? Nós temos 2 elementos, que no caso é o número 1 e o número 2. Nós temos 2 pessoas entre o 0 e o 3, perfeito? Vamos fazer uma análise lá no conjunto inteiro. Entre o 2 e o menos 2, nós vamos ter quantas pessoas? Entre o 2 e o menos 2, nós vamos ter 3 elementos. Nós teremos 3 pessoas. O 1, o 0 e o menos 1. Perfeito? O que eu quero dizer com isso? Que entre dois extremos, entre a parte A e a parte B, eu tenho uma quantidade determinada de elementos. Eu consigo identificar quantos são e quais são, se necessário. Agora, vamos fazer essa mesma análise aqui na reta racional. Na reta racional, a conversa já é outra. Olha só. Entre o número 0... Vamos pegar apenas entre o 0 e o 1. Apenas entre dois números naturais. Eu vou ter quantos elementos entre eles? Aqui tem uma conversa bem interessante. Entre dois números racionais, eu vou ter infinitos números racionais. Olha só, da mesma maneira que eu coloquei dois decimais, um número decimal e um periódico, entre o 0 e 1 eu posso colocar infinitos decimais. Moral da história, entre dois racionais quaisquer, eu vou ter infinitos racionais. Inclusive, entre o 0,5 e o 0,66, eu vou ter infinitos racionais, infinitas frações, infinitas periódicos, enfim. Olha só esse espaço aqui, ó, entre o 2 e o 2,1.
Nesse espacinho pequeno, eu também vou ter infinitos números racionais. Ou seja, o leque de opção aqui já é exponencial. Vocês estão entendendo a pegada? Esse tipo de perguntinha, gente, que não demanda raciocínio, eles também é comum perguntar nesse assunto, nesse capítulo. Daniel, você falou que o conjunto racional a gente pode abordar ele de duas explicações. A explicação simples e a explicação técnica. A explicação simples é essa, gente, é quem são. É os positivos, os negativos, o zero, as frações e suas derivadas. Quem são as derivadas das frações? É só dividir a fração. Ao dividir a fração, eu vou ter um número decimal ou uma dízima periódica. São toda essa galera toda aí que compõe os números racionais. A primeira explicação básica é isso, é saber quem são. Os positivos, os negativos, o zero, as frações, os números decimais e as dízimas periódicas. Ou seja, estamos falando de 6 grupos de números que está contido em apenas um conjunto numérico, o conjunto racional. E a explicação técnica seria qual? Que em algumas questões aborda também. Deixa eu usar essa folha aqui. A explicação técnica é a seguinte, gente. Conjunto racional. Quem são os elementos do conjunto racional? É todo número que eu consigo escrever ou representá-lo em uma forma de fração, na forma A sobre B. Tudo que eu conseguir representar em forma de fração é um número racional. Vamos dar um. Eu vou começar primeiro pelo que eu já comentei anteriormente, para ficar mais palpável a nossa conversa. Olha só. O número 1 sobre 2, que é uma fração, ela é a mesma coisa que um número decimal. Olha só. O que eu quero dizer com isso? Se uma fração ela virou um número decimal, então eu consigo transformar esse número decimal em uma fração novamente. É possível, Daniel, você transformar qualquer decimal na sua fração original? É possível. Aí se fosse 1,6, você conseguiria? Sim. Existe a técnica para isso que vai ser explicada no momento oportuno. O que eu quero dizer com isso? O número decimal ele é racional porque é possível a gente identificar e chegar na sua fração de origem. A mesma coisa, gente, vai acontecer com isso aqui, ó. Se uma fração ela vira uma dízima periódica, significa o quê? Que a dízima periódica dá para a gente retornar, encontrar, determinar a sua fração de origem. Se ela vai, ela volta, é igual um ping-pong. A fração vira uma periódica. Existe o procedimento que será explicado no momento oportuno, onde do branco, onde a periódica ela retorna a sua fração de origem. Isso é possível. Por isso que periódico também é racional. E naturalmente, né, gente, qualquer fração aqui, qualquer fração que vocês imaginar aí, não precisa ser reescrita em forma de fração, porque ela já é uma fração. Então a fração, por natureza, ela já é racional, porque segundo essa definição, número racional é fração ou tudo que eu consigo representar, reescrever através de fração, que é o caso do decimal e do periódico, certo? Tá bom, Daniel. Então aqui você já falou de 3 elementos que ou é fração ou você consegue identificar ou reescrevê-lo em forma de frações. Só que eu disse há pouco o quê? Nós contamos aqui há pouco que os conjuntos racionais existem 6 grupos, certo? 6 grupos, 6 elementos. As frações, os decimais e os periódicos. Já foi 3. Então tá faltando os outros 3. Então vamos aqui para a nossa mesa aqui. O que é que está faltando aqui? Está faltando os números positivos, né? Um número positivo qualquer. O 5, o 10, o 15. Está faltando os números negativos. -3, -8,
100. E está faltando quem? O 0. Ou seja, aqui está representado 6 grupos de elementos que pertencem ao conjunto racional. E como é que eu reescrevo ele em forma de fração? Como é que eu vou transformar? Qual é a técnica? Gente, na verdade não tem técnica não. Porque, ó, 5 sobre 1. 5 sobre 1 é 5, né? Ou seja, quando 5 e 5 sobre 1, o 5 sobre 1, ele tá representado em forma de fração. Então, por esse motivo, qualquer número natural, qualquer número positivo, ele é um racional, porque eu consigo, não é necessário, né, gente? Numa conta, numa equação, isso aqui é desnecessário, mas como é possível você reescrever ele em forma de fração, por tal motivo, um número natural, ele também é um número racional. E por explicação análoga, qualquer número negativo, ele também pode ser ele é reescrito em forma de fração. É só colocar menos 3 sobre 1, menos 8 sobre 1, menos 100 sobre 1. A mesma coisa com o zero. Zero dividido por 1 é o próprio zero. Ou seja, eu estou escrevendo a mesma coisa de maneira diferente. Moral da história. Resumindo, vocês podem até anotar aí. Número racional é todo número que eu posso reescrevê-lo, representá-lo através de A sobre B, através de uma fração. E só um detalhe, né, gente? Esse B aqui, que também vai ser comentado no momento oportuno, esse B aqui, que é um número sobre o outro, esse B, ó, ele é diferente de zero. A fração, a parte de baixo, não pode ser zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero. É simples. Você que está em sua casa aí, pega uma calculadora, pega seu celular, pode ser até o Excel. O Excel é a ferramenta de conta mais poderosa que um ser humano normal tem acesso. Divide o número por zero e vê o que acontece. Vai acontecer qualquer coisa, gente. Não vai ter resposta, vai dar erro, vai aparecer uma mensagem, vai explodir o aparelho, a calculadora na sua mão, mas não vai aparecer resposta. Não existe divisão por zero. Logo, a fração, a parte de baixo que representa o divisor, não é zero também. Perfeito?